Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Hoje, dia 17 de abril, quarta-feira, estamos gravando mais um podcast do ProFootball.com.br. Falta mais ou menos uma semana para o draft de 2019. Quando esse podcast estiver no ar, faltará uma semana. Nosso querido Eduardo Miceli volta no dia 7 de maio e com análise do draft também e outros assuntos como fantasy. O nosso livro de fantasy está pronto, inclusive, que eu escrevi junto com o Dudu. E em maio ele volta. Mas enquanto isso, está muito bem substituído e vou até mais além. David Chiodini terá outras participações em podcast assinantes ao longo deste ano. No principal, o Dudu fica conosco, claro, mas você será mais utilizado, David Chiodini. Assumirei a bigamia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com os nossos ouvintes novamente. A bigamia, assim, hoje em dia, relacionamentos modernos, né, cara? A gente não pode mais ficar nessa... Poliamor. Não, poliamor, isso aí, ó. Até o Supremo já reconheceu. Pra que ficar nessa bobagem? Eu também, por um lado, também tô num poliamor. Tem o Felipe lá no The Clock, agora tô aqui com você e assim por diante. Então, a vida tem que ser levada dessa maneira, de uma maneira leve. Uma maneira leve, que absurdo. Uma maneira leve na bigamia. Eu estou me sentindo Stênio Garcia em O Clone, que ele era muçulmano, tinha o tio Ali, tinha muitas esposas. Então... Olha onde eu fui buscar essa referência, hein? Tio Ali, cara. Para não dizer o Cadinho. Inshallah, o Cadinho, a gente já fez essa referência aí. Cadinho que tinha 3 esposas, deve dar muito trabalho, né? Eu não sei, não tô falando conhecimento de casa. O maior problema dele é que ele jantava e ele chegava na outra casa e aí ele tinha que jantar de novo. Que coisa maravilhosa. Bom, começamos lá no alto, Energia, Davis. Sempre. Mas foi bom, porque eu tô terminando o texto de necessidades do draft, é um texto longo, um texto que vai ter praticamente 8.000 palavras, e tô escrevendo as necessidades secundárias dos times, e bebi uns whisky aqui, aí já causei pra cacete com o VAR no Twitter, ofendi um monte de gente, e aqui estamos. Então a energia para esse podcast tá lá em cima. Davis, o que a gente vai fazer hoje aqui é o seguinte. Para você, querido ouvinte, que está cagando para o draft da NFL, vamos falar a verdade. Eu tô cagando para esse negócio aí. Esse negócio é tirar time da educação física, estou cagando para esse negócio. Então, se você, querido ouvinte, é uma dessas pessoas, não está empolgado pro draft, ou está cagando pro draft, enfim. Ou, por exemplo, o meu lado torcedor está menos empolgado pro draft neste ano. Meu lado analista está empolgado como nunca, porque é um draft com muitas narrativas. E a gente vai falar até isso neste podcast. Mas o meu lado torcedor tá meio broxado, porque o Chicago Bears só tem escolha na terceira rodada, né? Assim, mas entendo que tem gente que torce pros Cowboys, ou pros Saints, ou pros Bears, que tá meio assim. Quando você torce pro Denver Broncos e o seu general manager é o John Elway, você tá sempre preocupado, né? Ainda mais no draft. E ainda mais quando tem quarterbacks altos na board. Então, assim, o meu lado analista tá sempre em alta, porque é a minha expertise. Mas o meu lado torcedor, eu posso dizer assim que o meu órgão excretor não passa Wi-Fi, não passa sinal de Wi-Fi. Não passa nem óleo de coco. Nada. E Davis que é como se eu fosse dono de uma boate aqui em São Paulo, e ele é o DJ residente vindo diretamente de Santa Catarina. Não tem um monte de gente que faz isso aí, com certeza, em boate em São Paulo. Sim, ele veio direto de Santa Catarina. E o Davis é o nosso DJ residente draft nesta paçoca. Então para você, querido ouvinte, está cagando e andando para o draft da NFL, para você que fala, off-season não importa, intertemporada, chega agosto eu descubro quais jogadores saíram, quais jogadores chegaram, né? Esse podcast é para dar uma faísca para você acompanhar o processo de draft, que é um negócio muito legal, muito divertido. Além desse podcast, a gente recomenda, claro, o filme A Grande Escolha, com Kevin Costner, que em inglês é Draft Day, não tem mais no Netflix, mas em algum lugar deve ter esse filme aí, não é tão difícil. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, se virem pra achar esse filme, mas vale a pena, porque ele dá uma romantizada no draft, e tipo, até demais, eu diria, porque as coisas que acontecem no final do filme não acontecem na vida real. É muito difícil. Não acontece. Não, daquele jeito não, cara. Daquele jeito lá, os caras chutaram o pau da barraca. Mas, enfim. Assistam esse filme, que é bem legal, ele conta como funciona, é um filme de 2014, e é um filme que previu que o Cleveland Browns ia voltar ao topo. E lá está o Cleveland Browns, parabéns John Dorsey, que herdou as escolhas aí do Sashi Brown.
o Messias, o Sacha Brown, é que nem no Narcos, que fala daquele policial da DEA que morreu pelos outros. O Sacha Brown é o Messias, é o mártir do Cleveland Browns. Ninguém vai lembrar que esse cara existiu, mas foi ele que pegou esse apanhado de escolhas, que virou Baker Mayfield, Denzel Ward e amigos. Enfim, assistam esse filme e ouçam esse podcast até o final, tá bom? Esse podcast não será o que a gente chama de heavy user, que é para aquele cara hardcore que sabe a diferença do Juan Thornhill pro Deontay Thompson, que sabe o que o Julian Love pode dar para um time no primeiro dia, esse tipo de coisa, tá? Porque chega feedback durante a temporada regular, ninguém tem obrigação de ser hardcore, tá, gente? Não tô criticando não, pelo contrário, cada um consome a NFL do jeito que lhe for mais satisfatório, problema nenhum. Mas, a menos que você trabalhe com isso, né? Que aí falta vergonha na cara. Se a pessoa trabalha com NFL, ela é obrigada a acompanhar o negócio. Não pode deixar para gosto, né? Que nem você falou ali. Para gosto então, é para quem quiser, quem é o fã casual. Quem trabalha com NFL, obrigado, não pode esperar até lá, né? Sim, exatamente. E onde eu estava? No fio da meada? depois desse ponto? Sim. O nosso podcast este aqui é para o chamado light user. Essa galera que assiste Sunday Night, Monday Night, que assiste playoff. Enfim, eu, por exemplo, sou um light user em futebol. Se estiver passando, eu assisto Premier League, gosto. Se estiver passando, assisto UEFA Champions League. Mas eu não vou me preocupar com quem saiu do time e quem chegou, tá? Então, a gente tá tentando. É como se você tivesse. Como se eu estivesse ouvindo um podcast de Premier League, e aí eu começo a ficar desperto interesse sobre a categoria de base do Arsenal. É mais ou menos isso. E para saber a montagem dos elencos e tal. Porque o meu ponto é o seguinte: se você sabe qual é o seu time, você tem uma possibilidade de torcer com mais consciência. Eu diria. Chegam perguntas, porque queira ou não, meu alcance acaba sendo grande, graças a Deus, né? Foram quase 10 anos de trabalho para chegar a esse ponto. Mas chegam algumas perguntas que eu olho e falo, caramba, esse cara não tá acompanhando a intertemporada. Que, tipo, eu às vezes até me assusto um pouco. E acompanhar esse processo de intertemporada é bom para você não chegar na semana 4 e falar, nossa, o que tá acontecendo com o meu time? Meu time é um lixo. Né? E torcer, de certa forma, com expectativas mais realistas. Né? E esse podcast é para isso, é para tentar atrair, para acender essa fagulha, essa faísca que vai acalentar o seu coração. Porque assim, para arredondar, tô falando aqui, tô palestrinha, mas para arredondar, Davis, tô tentando cativar as pessoas. Para arredondar, se você gosta do draft, você sente muito menos falta da NFL. Muito menos. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Muito menos, cara. Porque, tipo, fevereiro é meio que ressaca. Eu vou falar a verdade, até 20 de fevereiro eu tô meio de saco cheio. Eu não quero ver futebol americano na minha frente. Eu vi o povo lá assistindo a Alliance lá, com pau na mão, tesão pra cacete, criando perfil aqui e ali. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não consigo ver futebol americano na minha frente, depois de uma temporada trabalhando com isso de maneira tão intensa. E você lembra o que eu falei, né? Que eu não ia nem ver, porque eu não tava com saco nenhum pra ver aquilo ali. Normal, a gente tava de ressaca. Aí chega final de fevereiro, a gente já começa a aquecer de novo com franchise tag, aí chega free agency, já é um negócio que dá um tesãozinho a mais, aí chega o draft e vem com tudo. E eu brinco muito que o draft é meu segundo Natal a cada ano. Eu gosto pra cacete do draft, é uma coisa meio mística, assim, sabe? Tipo... Eu gosto mais do draft que do Natal, então pra mim é o meu Natal. Não, com certeza. Eu sou muito fã do Natal, eu gosto muito do Natal, mas eu acho que eu gosto mais do draft do que do Natal, porque é uma parada mística, tipo... Não é uma ciência exata, mas ao mesmo tempo a gente trata ela com método científico muitas vezes e como ciência exata. A gente está tratando de pessoas, então é uma projeção dos caras, a gente nunca tem certeza, porque, tipo, não adianta, cara. Eu tava vendo ontem o Brady Six, que é o documentário que conta a história dos 6 quarterbacks escolhidos à frente do Tom Brady no draft de 2000. E o Giovanni Carmazzi, de Hofstra, era um cara que tinha as intangíveis, que o Bill Walsh considerava o cara pica, e, tipo, o Bill Walsh treinou o Joe Montana e conseguiu o Steve Young por troca para São Francisco, e escolheu o Joe Montana na 3ª rodada, e o Bill Walsh elogiando o cara, só que, tipo, chegou na NFL, o palco era muito grande para ele. Então, tipo, por mais que a gente tenha algumas certezas, a gente não tem ideia como vai ser quando o cara chegar lá. E a gente citou em podcasts anteriores o caso do Jake Locker. O Jake Locker não era um quarterback ruim no college, só que ele não tinha tesão por jogar futebol americano. E aí chegou na NFL e o trabalho era tão intenso de assistir vídeo e aprender playbook, etc, que o cara broxou. Então é um processo meio que místico que me atrai muito e acho que essa é a ideia desse nosso podcast. O mínimo que você precisa saber para acompanhar o draft da NFL no dia 25, 26, 27, mais o dia 25, primeira rodada, que é o
É o prato principal, né? Eu acho que o dia 2 é a sobremesa e o dia 3 é a forra, né? Dia 3 é aquele bifinho que você come, assim, que tá requentado lá na geladeira, você vai lá, bota esquentar, ainda fica gostoso se você der uma incrementada com um molhozinho e tal. Esse é o dia 3. Só rapidinho, falando sobre os quarterbacks que saíram antes do Tom Brady, para falar a verdade, tivemos 2 aí que tiveram um relativo sucesso na NFL, foi o Chad Pennington, né? Mas teve Chad Pennington com os Jets e com os Dolphins. Muitos problemas de lesão, e o Mark Bulger, que foi um bom quarterback, não foi um quarterback fenomenal. Então, para vocês verem como não é realmente uma ciência exata. Tivemos 1, 2, 3, 4 que são nomes extremamente relevantes na história da NFL, escolhidos antes do Tom Brady. E tem nomes aí que foram campeões nacionais no college, por exemplo, o T. Martin de Tennessee, que é o substituto do Peyton Manning lá. E tem nomes aí que tem menos jogos na NFL como titular do que o Brady tem de anel de Super Bowl. Então, assim, e uma coisa que a gente tem que deixar claro, seja em draft, seja na NFL como um todo, o Tom Brady não pode ser a regra. Não, ele é exceção completa, total. Tá? Ele é um ponto muito fora da curva. O Brady não é a regra. Parem de falar, Russell Wilson quer dinheiro, não quer ajudar o time. O Brady, papapi, papapó. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. O Tom Brady é um alien, ele é uma entidade. Ele não tem que ser a regra, em nada. Assim como não tem quarterback de sexta e sétima rodada que dá certo na história da NFL. Não tem, velho. É Matt Castle, essa galera nada a ver aí, aleatória, entendeu? Trevor não existe Simeon. Isso. Trevor Simeon de sétima rodada. Esqueçam, o draft acaba no final da quinta rodada. Sexta e sétima rodada é tiro no escuro. É um cara que você vê um pouco de potencial e fala, demorou, esse cara aí pode ser que dê alguma coisa. Uma das maiores mentiras da história do mundo é o safado do Bill Polian, que é meu colega de ESPN americano, mas é um safado de dizer isso. Dizer que o Tom Brady era a nota de primeira rodada nos Colts e eles só não draftaram porque tinha o Peyton Manning. Eu duvido que ele era a nota de primeira rodada. Não era nem ferrando. Ele era, pro Bill Polian ficaria menos feio se ele dissesse que ele tinha uma nota de quarta rodada. Assim, é o que dava pra passar. Seria justo. Uma primeira rodada é sacanagem, velho. Não, ninguém tinha. Se eu fosse analista na época, não teria. Eu tenho plena convicção. Vi vários jogos do Brady em Michigan, não na época, depois, óbvio, mas não tinha como ter nota de primeira rodada. Ele era um quarterback comum, bom, tipo, com bom processamento e tal, mas nada demais, nada de espetacular. Não, Davis, eu assisti, assim, de Michigan, eu confesso que não assisti nada inteiro. Não, minto, assisti o Orange Bowl contra a Alabama. Mas eu assisti alguns jogos da temporada de 2001 dos Patriots, que eu tenho um HDzinho aqui de 1 tera, que tem um monte de jogo de futebol americano. Que aí chega essa época do ano que eu tô sem nada pra fazer, aí às vezes eu pego à tarde e assisto um jogo. Esses dias eu me peguei assistindo Cowboys e 49ers de 93, sei lá por que, me deu vontade. E aí, cara, você pega o Brady em 2001, é um Nick Foles piorado. O torcedor dos Patriots vai encher o meu saco, mas era o Nick Foles piorado em 2001. Minha nota do Brady, sei lá, quarta, quinta rodada, forçando muita amizade. Ganhava porque a defesa era muito forte, né? Era uma defesa muito forte. A defesa era muito forte. Ele tem os méritos dele, é um cara que, com uma resiliência metal do cacete, é o melhor quarterback da história da NFL. Se eu vejo o Tom Brady na minha frente, eu desmaio, mas a gente tem que ser um pouco objetivo aqui e falar, não, pelo amor de Deus. Até porque, se os Patriots tivessem acertado sem ser na cagada, eles teriam escolhido o cara antes. Sim. Eles não iam esperar a 199 e correr o risco. E a gente não pode só complementando o Brady, ou do Brady tirar, que é o casamento estelar, né? Brady, Bill Belichick, né? Que, tipo, talvez se os dois tivessem seguido os caminhos diferentes, não tivessem chego aonde chegaram. Então é aquela união dos astros, diríamos assim, naquele momento, que fez tudo. Total. E por coincidência, o Bill Belichick escolheu o Tom Brady no dia do aniversário dele, né? No dia do aniversário dele. Belichick é ariano. Ou seja, Bill Belichick é o Darth Vader e o Palpatine. Não, Palpatine. Palpatine e o Darth Vader é o Tom Brady. Não tem mais exatamente. Não há melhor analogia que essa. Junto Star Wars, Brady, Belichick, eu fico até excitado. Vamos lá, então. Signos. Não, signo eu sou contra. Horóscopo tem um precedente ruim aí, o nosso ouvinte de longa data sabe muito bem disso. Já fui negado por conta do meu signo, porque eu sou libriano, eu sou muito perfeccionista e papapá. Vamos lá, Davis, seguinte. É uma classe defensiva, vamos começar por aí. É uma classe defensiva, sem dúvida nenhuma. Se você pegar o top 50, você vai ver, do Pro Football, você vai ver quantos jogadores de defesa tem, e como nas posições mais altas você tem bastante jogadores de defesa. É uma classe para quem precisa reconstruir a parte, principalmente o front seven, as linhas, as trincheiras defensivas, você tem que se aproveitar nessa classe. Mas o curioso é que, tirando o Keenan Williams,
você não tem nenhum jogador acima da média. Não. Não tem. Não. Você tem muitos jogadores acima da média. Principalmente jogador de interior, de linha defensiva e o ponta de linha, o edge, o apressador de passe. Mas você não tem o Von Miller, você não tem o Myles Garrett, você não tem esse cara nessa classe. Você não tem como no ano passado você tinha, independente de ser defesa ou ataque, você tinha pelo menos 2, que era o Saquon Barkley e o Quentin Nelson. E também não temos um cornerback digno de top 5. Não tem. Não tem. Eu diria que nem top 10 talvez a gente tenha esse ano. Eu acho até um deles valeria, mas acho que ninguém vai dar um tiro dentro do top 10, não. Entendeu? Eu coloquei os Lions pegando no meu mock draft, que eu vou gravar sexta-feira. Eu vou ter 2 drafts simulados, tá, gente? Um em vídeo, com aquele touch bonitinho lá no site da ESPN, vou gravar na sexta-feira de primeira rodada, e o outro pro Football pro início da semana que vem, com a primeira e primeira rodada aberta, segunda rodada exclusiva dos nossos assinantes. Eu coloquei o Byron Murphy saindo para Detroit. Não, foi muito tentador. É possível, não é uma escolha... É possível, mas você concorda que é uns 50-50, tipo... Tem grande chance Montesuet. Não, eu acho que seria mais o Montesuet 60-40, mas eu olhei e falei, putz, é um fit tão bom, cara. Você joga o Darius Slade de um lado e o Byron Murphy do outro, essa defesa. Porque você tá jogando contra um Chicago Bears que tem o Matt Nagy, que é excelentemente criativo para desenhar o jogo. Você precisa de um cornerback inteligente, que é o caso do Byron Murphy. Você tem o Aaron Rodgers na divisão e os Packers vão endereçar ataque nesse draft, então seria bom contra-atacar nesse sentido. E você joga 2 vezes por ano contra o Stephon Diggs e o Adam Thielen. Então... eu pensei nesse sentido. Mas é notório que os Lions estão vendendo essa pick também, né? Claro, a gente não tem como prever se alguém vai querer pagar, se eles vão conseguir. Não, para. Oi? Para. Daqui a pouco a gente fala de troca. Vamos segurar. João Kleber, para aí, Pikachu. Enfim, Não é uma classe com o Myles Garrett, com o Von Miller, com o Khalil Mack. Embora o Khalil Mack saindo de Buffalo não era o Von Miller saindo de Texas A&M, ou o próprio Myles Garrett também de Texas A&M. Mas é uma classe com muita profundidade. Muita profundidade. A gente pode ter facilmente 6 jogadores edge saindo na primeira rodada. 6 jogadores, eu tô chutando 5, porque eu acho que um deles... alguém não vai dar o tiro por questões de polite, problemas extracampo, combine e tal. Okay. Mas, Bolsa... Mas Kansas City poderia dar esse tiro. Pô, é lá no final da primeira rodada, talvez. No final talvez. Nick Bolsa não passa da 3. Não passa da 3. Isso não tem como. O Nick Bolsa não tem o contorno de arco do Von Miller, como a gente já falou em podcasts anteriores, mas é um cara muito completo. É um cara que defende muito bem a corrida, é um cara que ama o futebol americano, é um cara com uma ética profissional fantástica, é um cara com trabalho de mãos, uma técnica formidável, um arsenal de pass rush incrível, inteligente. Eu poderia ficar até amanhã elogiando ele. Explosão. Ele não passa da 3ª. Não. Nick Bolsa, Josh Allen, considerando que os Jets não desçam, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas mesmo que os Jets não peguem, alguém pega. Dentro do top 10. Alguém pega. Então vamos lá. Nick Bolsa, Josh Allen, Clelin Ferrell, 3. Clelin Ferrell mais pro final do round, mas deve sair dentro da primeira ainda pela capacidade de produzir no dia 1. Eu acho que ele não passa de Nova York na 17, viu? Será? Acho que não. Brian Burns sai dentro do top 10. Brian Burns. Top 10. O Brian Burns não passa de Carolina. Mas eu acho que bate 16. no top 10 ainda. Alguém sobe por pass rush, alguém sobe. Pode ser, já temos 4. E o Montesuet, que não tem o bend também, não tem essa capacidade de contornar o arco, mas é um jogador que acabou com o combine e isso aí pesa muito. É um jogador muito atlético e é um cara muito técnico também, acaba compensando um pouco essa falta da capacidade de contornar o arco aí com variação, esse tipo de coisa. Montesuet deve estar talvez batendo mais alto aí que o Brian Burns, o que para mim não é certo, mas pode pintar. Bom, temos 5 e aí tem o Polite na final da rodada, né? Tem mais alguém, você acha? Não, na primeira acho que não. Aí você tem aí na prateleira 2, aí você vai ter um Christian Miller, você vai ter um Austin Bryant para quem gostar muito, apesar de eu achar que vai sair mais lá para trás. Você tem o Oshane Chimines de Old Dominion, que deve sair lá por trás. Muita gente apaixonada pelo Chase Winovich de Michigan. Eu já não sou um grande fã. Não, eu não gosto dessa galera de linha de Michigan, não. Eu acho ele assim, um jogador muito intenso, muito guerreiro e tal, mas não sou um grande fã. O Felipe gosta muito mais dele do que eu. Aí tem o Jalen Ferguson também, né? Mas o Jalen Ferguson, o tape dele é terrível, cara. Terrível. A competição também, Louisiana Tech, também não é das melhores, mas é um cara de dia 2. Pra NFL, sim. Pra mim, não. Mas eu tenho ele lá embaixo pra 5º round, por aí. Outro cara que tá hypado bem alto e que pode sair é o Jay Collier de TCU. Tem bastante gente que gosta muito dele.
Eu tenho ele aí quarto round por aí, mas o LJ Collier não me surpreenderia se alguém se apaixonasse e levasse. O final do draft não tem tantos times que tem carência de edge. Deixa eu só ver aqui se eu tô falando besteira ou não, mas tem Kansas City. Você tem New England agora que o Trey Flowers foi embora. New England, ok, é verdade, mas não acho que os Patriots vão endereçar nessa escolha. Os Rams não, os Chargers não, tem os Raiders na 27, mas acho que os Raiders já vão ter endereçado antes. Mas os Rams seria bom, né? Porque eles só tem basicamente o Dante Fowler também. Que não, os Rams uma maravilha, né? Mas eu acho que os Rams interior de linha ofensiva e safety é mais grave. Inclusive, só ver a quantidade de visita de safety me chamou a atenção. Tem os Colts também, um time que pode se servir de jogador de linha defensiva, mas são esses, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente pode ter entre 5 e 6 jogadores de ponta de linha, os edges, apreciadores de passe saindo na primeira rodada, e é uma classe de edges da mesma forma que a classe do ano passado era de quarterback. Então, falando rapidamente sobre quarterback, a gente já fez um podcast assinantes de quarterback, já fez um podcast assinantes sobre defensive backs também, que vai sair junto com este aqui, junto com o podcast de edges, que a gente vai falar com mais clareza sobre Montez Sweat, Josh Allen, os pontos positivos e negativos de cada um. Então, os dois, inclusive de assinantes, saindo nessa semana. Quando esse podcast estiver no ar, esses outros dois também já estarão. Daqui a pouco eu faço o merchan certinho do Pro Clube. Mas o que a gente precisa saber não é uma classe de quarterbacks como a do ano passado, que você tinha 4 ou 5 nomes. Eu coloco 4, porque todo mundo sabe que eu não sou fã do Josh Allen. 4 ou 5 nomes que poderiam ser titulares no primeiro dia. Não, bem longe disso essa classe, né? É uma classe fraca. Neste ano, eu só consigo confiar no Dwayne Haskins como titular no primeiro dia e com ressalvas. Eu penso... Com um pouco de ressalva. Eu gosto muito dele. 5.000 jardas, recorde de touchdown, mas eu acho que um pouco de lapidação seria bem-vindo, afinal de contas ele teve só um ano de titular lá em Ohio State. O caso ideal para o Dwayne Haskins seria sair na 6ª escolha, que é do New York Giants. Ou na 10ª escolha no Denver Broncos, onde o Joe Flacco ou na 11ª. Ou na 11ª. Onde você tem um titular veterano que está entregando o bastão. Eu acho que esse seria o ideal para ele. O Haskins tem uma coisa. A gente já falou nos outros podcasts da curva de evolução dele, que é muito boa, mas o sistema de Ohio State também ajuda um pouco, né? O Urban Meyer era especialista em colocar o quarterback em situações favoráveis, principalmente em passes curtos, explorar o meio do campo, esse tipo de coisa. Então, acho que um pouquinho de maturação para ele seria interessante. Acho que os Giants teriam um time interessante para oferecer para ele. Eu acho que ele seria um bom condutor desse time depois. Você tem um time aí com Saquon Barkley, Evan Ingram, com Sterling Shepard, uma boa linha ofensiva. Golden Tate agora, bem lembrado. Então, e é bem o tipo de wide receiver que ele jogava em Ohio State. Você não precisa ter o Odell Beckham Jr. Ele não tinha isso. Nossa, é verdade. Entende? É muito verdade. É muito verdade mesmo. Então, assim, acho que seria a escolha ideal. Mas parece que os Giants não têm esse amor todo por ele e pensam um nome para mim que tem teto de backup. Mas eu deixo para você. Então, tem essa grande dúvida que é se o New York Giants está fazendo cortina de fumaça para não revelar que é o Dwayne Haskins e aí alguém trocar com o Tampa Bay Buccaneers na 5 e passar à frente dos Giants para pegar o Dwayne Haskins. E deixando claro, você que não é muito fã do draft, esse é o grande tesão do draft. São as trocas. Um draft sem troca na primeira rodada é uma bosta, é chato. É verdade. E esse ano a tendência é ter trocas, porque tá muito parado, tá tudo parado, não tem troca. Antes de falar de trocas especificamente, fazer 2 jogos com você. Fala lá. 3 jogos. Primeiro, se o Arizona Cardinals não escolher o Kyler Murray, coisa que eu duvido, até onde ele cai? Até no top 5, porque alguém sobe para pegar ele. Justo. Isso se os Raiders mesmo não pegarem na 4, mas talvez Cincinnati venha para pegar 3, alguma coisa assim, com os Jets. Então vamos lá, respondendo mais de bate-pronto, tá? Pra gente fazer mais perguntas. Os 49ers já tem o DeForest Buckner, eles vão de Nick Bosa, mesmo tendo o Dee Ford chegando por troca na escolha da 2ª rodada, ou eles vão de Keenan Williams? Eles vão de Nick Bosa, fortalecer o pass rush, confiar no Buckner e com o Dee Ford na outra ponta, fim. O Dwayne Haskins não seria uma boa em Tampa Bay? Seria uma boa, mas Bruce Arians parece que vai ir no James Winston, porque ele quer um ataque mais vertical e o não é a do Dwayne Haskins, pelo menos por enquanto. Perfeito, exatamente, a gente está numa sintonia absurda aqui. Se o Dwayne Haskins não for escolhido pelos Giants na 6, até onde ele cai? Até a 15.
no máximo. Até o Washington Até Redskins. 15, justo. Dos Redskins ele não passa. Dos Redskins ele não passa, isso se alguém não trocar com Detroit. Se Miami não na 8. Miami, não descartem Miami. Todo mundo fala do tank de Miami, que Miami tá pensando no quarterback 2020. Se o Dwayne Haskins chegar lá, eles são capazes de puxar o gatilho. Eu acho que ele não passa da 8. Alguém vai trocar com Detroit. Também acho. Aí vai virar uma guerra e Cincinnati vai entrar nessa briga, Washington e etc. Se o Kyler Murray for escolha dos Cardinals, coisa que deve acontecer, para onde vai o Josh Rosen e quanto ele vale? Josh Rosen vale uma escolha de segunda rodada e mais alguma escolha futura. Vai parar no Washington Redskins e é o melhor caminho tanto para ele quanto para o time dos Redskins. Tá, eu acho que eles vão conseguir a primeira rodada de Washington, a 15. E, de qualquer forma, agora eu não lembro quem disse isso, mas eu vi um argumento interessante, que ele não vale uma top 10, o Josh Rosen, porque, acho que foi o Michael Lombardi que falou isso, não lembro, mas é uma escolha de primeira rodada como se fosse um carro, tipo, um carro 0 km, saiu da concessionária, ela já perdeu valor. Perdeu valor. Mas, de qualquer forma, o Josh Rosen é jovem, e isso... ele tem 22 anos, se eu não me engano, então isso não vai ser problema, a meu ver, né? Ainda tem 3 anos de contrato de calor e mais opção. O problema, Curti, que todo mundo sabe que os Cardinals querem trocar, entendeu? Isso diminui o valor. Você tem que se livrar do cara, você vai pegar o Kyle Murray, entendeu? Então isso vai diminuir um pouquinho o valor. E ele foi uma 10 ano passado e não jogou bem. Eu gosto dele. Ele foi uma 10 e não jogou bem. Então eu acho que... Eu sou parte da Rose Instância. Eu também sou, cara. Então eu vou inverter isso aí. Ele sobreviveu ao Arizona Cardinals de 2018. Isso é o que nós pensamos. Eu concordo com você. Nós enxergamos dessa maneira. Mas a gente sabe que a NFL, em termos de valor, não enxerga dessa maneira, né? Não, de fato, a gente é minoria. Chegamos a ter uma discussão bem interessante, um debate bem interessante no League, por exemplo. O Paulo Antunes pensa dessa outra forma. Eu ainda acredito no Josh Rosen. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente tem de pergunta interessante. Vamos para trocas, então, vai. Acho que troca é um assunto interessante. Você vê que a gente tocou em muitos assuntos já, né? Já tocamos em quarterbacks, em edge, falamos um pouquinho de interior de linha defensiva com o Keenan Williams. Agora, Davis... O grande prato principal do draft da NFL, sem sombra de dúvidas, são as trocas. Quando o Chicago Bears subiu para pegar o Mitchell Trubisky, foi uma coisa assim que ninguém estava esperando e fez sentido acontecer só na noite do draft, justamente porque ninguém esperava. É raro que aconteçam aquelas trocas óbvias que todo mundo está sabendo, porque os caras querem esconder o jogo, porque senão o valor sobe. Exatamente, é a procura, né? E a demanda, né, velho? Não tem como. E tá tudo muito quieto, A gente chegou à conclusão que os Jets e os Lions querem trocar para baixo, mas não houve nenhuma declaração oficial dos times, tipo, a terceira escolha está à venda. E a gente já viu isso muitas vezes, né? Dos times dizendo claramente. Os Rams, por exemplo, no ano do RG3. Tava à venda, tava ali. Quem quiser, mande proposta, né? Mas não é o caso, não tem uma declaração oficial, nem nada que dê a entender. Só que a questão é a seguinte... Os Jets na 3, depois que não conseguiram assinar com o Anthony Barr, que voltou para Minnesota, eles precisam de um pass rusher, eles precisam de um edge. Só que o Josh Allen, de Kentucky, não o quarterback, o pass rusher, ele não vale uma terceira escolha geral. Ele é muito, muito, muito caro para essa terceira escolha geral. E os Jets têm menos escolhas no top 100 por conta da troca para subir e pegar o Josh Allen. Desculpa, o Sam Darnold do ano passado. Tô com o Josh Allen na cabeça, que é tanto Josh Allen que eu me confundo. O Tampa Bay Buccaneers perdeu com o Alexander, mas o Devin White, por mais agressivo que ele seja, e o louco do Mel Kiper tá comparando ele ao Ray Lewis, em termos de impacto numa defesa, né? Nunca que o Devin White vai ser o Ray Lewis no primeiro ano, mas de qualquer forma, o Tampa Bay Buccaneers também, gastar uma escolha 5 no Devin White não tem como, porque ele não é o Roquan Smith. O Roquan Smith valia uma escolha top 10, o Devin White não vale uma escolha top 10. Então... são dois times que podem descer. E o Detroit Lions é outra equipe que tem muitas necessidades. Seria interessante estocar escolhas no top 100 para endereçar essas necessidades. Os Lions precisam de cara no meio da linha, os Lions precisam de cara na secundária, os Lions precisam de tight end, os Lions precisam de um monte de coisa. Então, linebacker. Então seria interessante sair dessa 8 com algum time que queira um quarterback e algum quarterback esteja disponível para estocar escolhas. Então os grandes candidatos a descerem no draft são esses. Concordo com você. No topo. E aí a gente ainda tem o Seattle Seahawks, na 21, outro fortíssimo candidato a descer, porque quanto mais jogador em contrato de calor o Seahawks... Primeiro que os Seahawks sempre descem,
Né? Fazem trade down o tempo todo. Quanto mais jogador em contrato de calor o Seattle Seahawks tiver, melhor, porque vai pagar $35 milhões para os Rules. Você não vê, eu concordo com você, Seattle. Acho que Seattle agora vai precisar de caixa, entendeu? Precisa fazer caixa, precisa. Porque teve que pagar o Russell Wilson e não tinha como fugir disso. Agora, você não vê, por exemplo, o Philadelphia Eagles descendo? Na 25? Porque assim, eu vejo os Eagles preocupados com o offensive tackle, principalmente offensive tackle, e eu não vejo sobrando. Mas aí os principais offensive tackles já vão ter saído. Então, é isso que eu tô pensando. E aí eles vão acumular. E se o safety que eles quiserem, que a gente não tem como saber quem é, já tiver saído, aí eles vão descer. Eu tô achando que eles vão descer da 25. E a 25, você sabe, escolher entre a 25 e a 40, cara, você vai conseguir, às vezes, o mesmo jogador lá na 40, entendeu? Não à toa o Belichick dá tanto trade down, né? Nessas posições. Mas no Madden eu faço isso sempre. Eu tô achando que Philadelphia é um sério candidato a descer e sair sem escolhas de primeira rodada, sem escolher ninguém no primeiro dia. Eu acho que os Rams também podem descer, viu? Mas eu acho que os Rams... Vai pegar o Eric McCoy na 31, eu acho por exemplo? Que os Rams na 31, eles vão tentar morder algum jogador que eles gostem e que passou batido. Por exemplo, vou pegar um jogador que Tennessee subiu no comecinho da segunda para pegar, que eu tenho certeza que os Rams não passariam esse ano. Harold Landry. Entendeu? Se tiver algum Harold Landry da vida, um jogador que era bem mais cotado, um pass rush na 31, eles vão e pegam, senão eles são capazes de descer também. Tem que ver também o que vão oferecer e se alguém quer comprar, né, essa 31. Então, o grande valor da 31, ou da 32, da 30, é a opção de contrato de quinto ano. Exatamente. Por isso, foi o que os Ravens fizeram no passado, subiram para 32 para pegar o Lamar, porque querem ter o quarterback na opção de quinto ano. Se fosse na 33 já não teria. Aí seriam 4 anos de contrato, aí ficaria um pouco mais delicado, ainda mais considerando que o Lamar não seria titular na semana 1. Você vê uma possibilidade de não termos nenhum running back escolhido na primeira rodada? Muito alta. Eu só vejo um time indo atrás de running back e só tem um jogador que eu vejo que saia. Eu não vejo rumor de ninguém apaixonado em outro running back, nenhum outro time. Alguns times gostam, mas a gente sempre ouve em rounds intermediários ou de segunda em diante. Se for, para mim, é Josh Jacobs no Oakland Raiders, lá pela 24 ou 27. É isso, é exatamente isso. Inclusive, no meu draft simulado, eu coloquei o Jacobs para os Raiders. E é o running back estilo John Gruden, né? Porradeiro, corredor entre os tackles. É a cara do John Gruden isso aí. E, então, assim, eu acho que no meu draft simulado, eu vou dar spoiler aqui, mas dane-se. Quinnen Williams na 4, Noah Fant na 24 e Josh Jacobs na 27. É uma boa probabilidade. Eu acho que o Noah Fant ainda acaba saindo um pouco mais alto. Alguém sobe ele e pega ele. Ou Green Bay, talvez na 12. Mas... Não, Green Bay, reza a lenda, tá apaixonado pelo Hawkinson. Não sei. Talvez o Green Bay vai de interior de linha defensiva também na 12ª. Precisa de offensive tackle também, porque os dois deles estão veteranos e logo acaba contrato. Então, não sei. Mas seria um pecado o Fent cair até 24, sendo bem honesto. Mas pode acontecer. É possível, viu? Eu não acho, porque se ele passar dos Steelers, da 20, não vejo embora os Texans precisem de tight end, não vejo os Texans pegando um tight end na 23, porque eles precisam muito mais de offensive tackle. Os Ravens já draftaram uns 48 tight ends recentemente. Pode parar no Fent? Na 19. Na 19. O Delaney Walker tá idoso já. 34 anos, vindo de lesão, contrato que acaba, então assim, não tem. E a gente sabe que seja Marcus Mariota, seja Ryan Tannehill, precisa de uma arma no meio do campo. Não estranharia se Tennessee mordesse um tight end de primeira rodada. Então vamos falar de algumas torcidas grandes aqui no Brasil, que a gente quer atingir o máximo possível de pessoas e fazer com que o máximo possível de gente assista o draft, né? Afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Mas antes de falar sobre essas torcidas e alguns nomes que podem pintar nelas, a gente tem que falar do nosso excelente guia do On The Clock. São 200 prospectos analisados, a gente está fazendo bastante alarde aí já há algum tempo. Vocês podem conferir os tweets que mandaram para o perfil do On The Clock. Todo mundo satisfeito. Eu imprimi o guia para usar no draft, vou fazer anotações, claro, porque o Felipe não concorda com tudo que o David escreveu, eu também não concordo com o que vocês dois escreveram com tudo, porque não tem como, não teria nem graça se fosse assim, mas vou fazer anotações, etc. Vou utilizar na transmissão do draft na ESPN.
E ainda dá tempo de vocês comprarem, ainda tem aí 8 dias para ler. E, cara, deu 200 páginas, então, impressas. Eu, infelizmente, matei muitas árvores, mas você usou frente e verso, é uma causa justa. Usou justa. frente e verso as folhas. Usei frente e verso. Mas é uma causa mais do que justa aí, porque o draft realmente requer isso. Então, acesse ontheclock.com.br ou bit.ly/guia draft e compre agora mesmo o guia de draft on the clock com 200 prospectos analisados. Tem o Dwayne Haskins, tem o Will Greer, tem o Josh Jacobs, tem algumas surpresas, por exemplo, o Josh Jacobs não é o nosso primeiro running back no board, o Hawkinson não é o nosso primeiro tight end no board, também não é o segundo, então tem surpresas bem interessantes aí. O Josh Allen não é o primeiro edge, óbvio, mas também não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Então, deem uma olhada, porque tá bem legal e tá tudo muito justificado. Foram horas e horas de tape e horas de edição da minha parte também. Tá muito legal. ontheclock.com.br, não deixem de adquirir o guia. Davis, o que eu ia te perguntar? Sim, vamos lá então. Green Bay na 12. Agora vai ser ataque, não tem como, né? O DK Metcalf é uma possibilidade, o TJ Hawkinson é uma possibilidade. Ficaria bem surpreso, a menos que seja o Ed Oliver, ficaria bem surpreso se Green Bay fosse com defesa na 12. Mas eu não acho tão difícil não, Curti. Eu tô apostando que Green Bay vai de defesa nessa 12 e vai de jogador de interior de linha defensiva, cara. Todos os boatos que eu escuto é que o wide receiver eles não vão endereçar agora, que eles confiam um pouco nos novatos que eles draftaram no ano passado. Eles têm o Economy Sam Brown, eles têm o Jamal Moore, então eu acho que não é. Eles ainda têm o Davante Adams e o Geronimo Allison, que são dois caras que Davante Adams muito bom, e o Geronimo Allison, um cara que produz razoavelmente, tem o Valdes-Scantling, então eu tô achando que eles vão de interior de linha ofensiva por um motivo. O Kenny Clark eles vão ter que fazer a opção no ano que vem, né, para ele ficar no 5º ano, e o Mike Daniels vai ser agente livre. E aí o resto, cara, do grupo não é nada assim que se diga maravilhoso. O Mike Daniels já ganha 10 milhões nessa temporada. Com certeza, se ele testar o mercado, ele vai arrancar vai ganhar uma grana. Opa! Aliás, Mike Daniels e Davante Adams, dois dos jogadores mais subestimados da NFL, viu? Dois dos caras. Você não vê a galera falando do Davante Adams como um dos principais wide receivers. Coisa parecida que acontecia com o DeAndre Hopkins um tempo atrás. Mas, porque, queiram, as pessoas veem highlight, né? Se o Davante Adams tivesse uma puta de uma recepção num divisional round, aí a galera ia falar o tempo todo. Mas é um cara que, pra mim, é subestimado. Então, Green Bay pro Davis vai ser isso. Pra mim, é tight end aqui, é o Hawkinson. Vi alguns draft simulados, o DK Metcalf saindo na 12, não acho que sai. Eu tô bem certo aqui que é o TJ Hawkinson a escolha de Green Bay. New England Patriots na 32, Irv Smith Jr. de Alabama, é uma boa pedida. Eu acho que o A.J. Brown, também de Ole Miss, wide receiver, que joga muito bem no slot, tem a cara dos Patriots. E vi em alguns draft simulados o Daniel Jones saindo na 32, mas eu não acho que o Daniel Jones chega até 32. Eu também acho que o Daniel Jones não chega até lá. Eu acho o Irv Smith... Quarterback de Duke, vale lembrar, né? Que a gente tá falando de uma conversa como se tudo fosse estabelecido, mas a gente sabe que tem gente que ainda não tá acompanhando o processo. Quarterback de Duke, Daniel Jones. Eu acho que agora, com o Demaryius Thomas chegando, deu uma amenizada no problema de wide receiver, apesar de ele ser um veterano e tal. Aí eles têm lá o Braxton Berrios, que não jogou na temporada passada. Tem o Dorsett, que eles gostam. Tem o Edelman. Eu acho que deu uma amenizada. Se não, outro nome que tem a cara deles é o Ryan Ridley, de Georgia. O irmão do Calvin Ridley tem a cara dos Patriots, é verdade. Pra jogar E os Patriots estão amando jogadores de Georgia, tanto que draftaram 2 no último ano. Na primeira... Sonny Michel e Isaiah Wynn, os dois na primeira rodada, inclusive. Mas eu tô achando que vai ser o Irv Smith Jr., tight end de Alabama, nesse momento aí. É a minha escolha também. É uma coisa que me soa. A não ser que sobe algum pass rush aí que não... foi passando, caiu. Não, vai sobrar o Polite e o Belichick não vai pegar o Polite nem ferrando. Na primeira. Não, mas nem na segunda, nem na primeira. E tem o Derek Rivers também, né? Que sabe lá, Deus não foi cortado ainda, então deve ter um pouco também, de confiança. Né? Agora eu tô me lembrando que eles pegaram também. o Michael Bennett. Tudo. Eu diria que na primeira rodada é mais fácil o jogador de interior de linha defensiva do que um edge. Olhando agora, me lembrei do Michael Bennett, que não tava aqui na minha anotação. Só o Chandler Jones é a escolha de edge, defensive end. Edge, pra quem não tá acostumado, é a terminologia atualizada de defensive end / outside linebacker, porque é irrelevante
o sistema 3-4 e 4-3, quando 60% das jogadas são com 5 defensive backs, né? Então não tem mais por que a gente falar de defensive end e outside linebacker. Eu lembro que no draft do Joey Bosa tava um escárnio. Ah, porque ele jogou no 4-3 no Ohio State. Como que ele vai jogar no 3-4 nos Chargers? A gente viu o que deu, né? Então, isso aí é irrelevante hoje em dia. Só mais uma coisinha rapidinho. O Devin McCarthy é agente livre no ano que vem. Então, assim, o Nasir Adderley sobrando, passando, talvez o Bill Belichick também dê um tiro. Pela inteligência dele. Pode ser. Faria sentido. Bom, Patriots já falamos, Packers já falamos. Eu coloquei o Simmons pro Seahawks na 21, que é um jogador saudável top 15. Mas eu acho que Seattle vai descer no draft aqui e acumular escolhas. Tá com cara. Agora não é nem porque não tem necessidades, é a questão do contrato do Russell Wilson. Para mim, o maior... Também, acumular jogadores com contrato de calouro. E o Seattle Seahawks, historicamente, é conhecido por manufaturar pass rush. Né? Sempre teve muita profundidade de talento no pass rush e colocando jogadores descansados para produzir. Né? E conseguiram, nessa gestão Schneider e Pete Carroll, conseguiram muitos jogadores em meio de draft para fazer isso. O próprio Frank Clark não é escolha de primeira rodada, que está com a franchise tag. E ontem ele tweetou... Então, tá puto com alguma coisa, só tweetou, eles mentiram pra mim. Minha suspeita é que Seattle falou, não, fica tranquilo, a gente vai colocar tag, mas vai renovar com você. E aí chegaram, depois de renovar com o Russell, e falaram assim, então, irmão, não vai rolar não. E aí ele tá pistola, vamos ver o que vai dar isso aí. Mas eu acho que Seattle vai descer. Seattle tem mais alguns, Seattle tem mais alguns contratos pesados, né, cara? Doug Baldwin, Tyler Lockett, aí é 13... Bobby Wagner tá para renovar também. Baldwin é 13 milhões essa temporada e 13 na que vem. O Lockett é 7 e 10, respectivamente, né, cara? Então não são contratos leves. Bom, outra torcida grande aqui no Brasil é o San Francisco 49ers, a gente já falou, dificilmente passa de Nick Bosa ou Kenny Williams. Não foge disso, Nick Bosa e Kenny Williams não passam da quinta, não tem como isso acontecer. E eu acho que vai ser o Nick Bosa a escolha de São Francisco, que... Né, depois da tempestade vem a bonança, né? Depois de perder a temporada passada por conta da saída do Garoppolo no primeiro quarto de temporada, quando ele se machucou contra os Chiefs, os 49ers têm uma escolha alta no draft, podem endereçar linha defensiva. Mas a gente endereçou o Solomon Thomas. Gente, dane-se. O Arizona Cardinals está fazendo isso com quarterback. Então, vai na minha. Não é porque gastou uma segunda rodada com o Dee Ford que os 49ers vão deixar de pegar o Nick Bosa na 2. Pass rush nunca é demais. Agora, se os Cardinals não escolherem o Kyler Murray, e aí a escolha for o Nick Bosa, porque se não for o Kyler Murray, vai ser o Nick Bosa para Arizona. Aí pode ser que São Francisco desça para alguém querendo o Kyler Murray. Isso pode acontecer, isso eu não descarto. Mas aí ele vai descer até a 11 no máximo e tal, e aí ainda vai pegar grandes jogadores ali, e eu acho que vai atrás de pass rush de novo, cara. Vai atrás. Brian Burns, por exemplo, poderia ser. Se os Bengals subirem para 2 para pegar o Dwayne Haskins, ou se os Raiders saírem da 4 para ir para 2 para pegar o Kyler Murray, caso o Arizona não escolha, aí o San Francisco 49ers escolheria o Brian Burns na 4, por exemplo, ou o Josh Allen, enfim, seriam escolhas plausíveis. Outra torcida grande no Brasil é o Dallas Cowboys, que tem escolha só na segunda rodada, é a escolha 58. Safety. Uma classe interessante de safety no dia 2. De 58 é uma classe interessante, não tem tantos nomes de primeira rodada. Você pode ter aí um Deontay Thompson, né, nesse lugar, você pode ter um John Thornhill, você tem um Darnell Savage, são vários tipos de safety que estão mais ou menos nessa prateleira. Você tem um Taylor Rapp, é questão de quem o time se apaixonar. São jogadores próximos em nível de qualidade. Você tem ainda um Chelsea Gardner-Johnson, que eu acho que não agrada tanto eles, que é um jogador que joga mais no níquel, mas você tem bastante nomes ali nessa 58, e algum safety vai estar disponível ali, não tenha dúvida disso. Então eu acho que é a escolha mais natural nessa 58, a não ser que sobre alguém que eles tenham muito alto no board e eles ataquem, mas eu não vejo isso acontecendo. A gente falou dos Patriots na 32, mas tem um elemento interessante. O New England Patriots tem a escolha 32, a 56, que os Bears trocaram para pegar o Anthony Miller no ano passado, a 64, a 73, a 97 e a 101. Ou seja, dá para ir o melhor jogador. E eles acabaram de ganhar o Super Bowl. Dá para ir o melhor jogador que tiver no seu board, dá para pegar o melhor jogador que tiver.
Os Patriots têm 2 escolhas compensatórias de terceira rodada, porque eles não renovaram com o Malcolm Butler. Aí a NFL foi lá e deu uma escolha compensatória pros caras. E eles vão ganhar outra escolha compensatória ano que vem por causa do Trey Flowers. E também outra, provavelmente, por causa do Trent Brown. É inacreditável o que esse desgraçado desse Belichick faz, velho. Os caras acabaram de ganhar o Super Bowl e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolhas nas 101 primeiras. E se eles trocarem pra baixo na 32, eu não acho que vai acontecer, mas se trocarem pra baixo, eles vão ter, sei lá, 7 escolhas no top 100. Cara, são 7 potenciais titulares. É como se ele pudesse remontar uma unidade inteira. Pegar uma unidade inteira nova e dizer, vem cá, e aí você já coloca pressão nos veteranos, porque você sabe que você pegou o jogador de top 100, cara, ou tu joga bem e aceita o que eu te pago, ou vai embora ano que vem, porque eu tenho já um cara aqui para te substituir. Não, e interessante que é muito raro de acontecer, mas se os Patriots quiserem, eles podem subir na primeira rodada para algum prospecto que eles queiram muito. Isso aí a gente sabe que não é muito a praia deles, né? Só se eles amarem o cara mesmo e assim, ver uma coisa que eles digam, não, eu preciso desse cara, mas eu acho pouco provável. Mas é aquela coisa, você draftar pensando no time do ano que você está draftando é uma coisa errada. Você geralmente tem que pensar no ano seguinte. Nem sempre os times conseguem, porque tem N variáveis, jogadores que se lesionam, jogadores que você não consegue renovar, jogadores que não rendem, esse tipo de coisa. Parece que os Patriots, tudo isso não funciona. Tudo isso acontece do jeito que eles querem e eles acabam tendo 100 escolhas, 7 escolhas no top 100, e aí no ano que vem eles podem se livrar dos veteranos que custam caro e assim o ciclo continua. É a máquina perfeitamente calibrada do New England Patriots. E olha que em draft o Belichick não tá com aquela coisa, minha nossa, como ele tá acertando. Mas ele parte do princípio que se você tem mais dardos para jogar no alvo, a chance de você acertar é maior. Deixa eu ver mais uma torcida grande aqui. Vamos seguir, Davis, vamos seguir. No Dallas Cowboys. Amari Cooper, Allen Hurns, Randall Cobb e Tavon Austin. Todos os agentes livres em 2020. Não se espantem se aparecer um wide receiver na segunda rodada. É possível. O Denver Broncos, time que você torce, inclusive, outra torcida grande no Brasil. O Drew Lock da 10, né? Não, parece... Não, eu até separei o nome do analista aqui para falar para você, do insider que eu leio ele. Tá aqui, só um minutinho, curte já vou achar. Aqui. É o Mike Cleese? O Cecil Lameide do 104.3 DFM lá, que cobrem lá, falou que o John Elway não está caído no Drew Lock, não comprou. Não, isso aí é cortina de fumaça. E ele acha, ele, pelo que ele escuta dentro dos bastidores, ele gosta muito de Ed Oliver e gosta muito de Devin White. John Elway, tá? Gosta muito de Devin White. E que John Elway, essa é do Sports Illustrated, do Colin Keller, que Dwayne Haskins deixou uma impressão muito boa em Denver pela presença, intensidade e foco. Mas eu acho que Denver não vai de quarterback e eu explico por quê. Ele tá achando que o que ele fez com o Peyton Manning ele fará com o Joe Flacco, que é absurdo, eu sei, mas é o que ele acha. Ele acha que ele pegou um quarterback veterano e ele está no modo win now, quando eu não acho. Com o Pat Mahomes a divisão, ele tá louco. Ele é louco. Ele tá louco. Então assim, Então, mano, olha, certas legislações que foram aprovadas no Colorado tá complicado, porque não é possível, cara. Bota um cigarro no meio daquele dentão. Não. Dá pra deixar ele preso. Não, velho, não tem como. Não tem como, velho. Desculpa. Tem o Los Angeles Chargers, que é um elenco completíssimo. Eu tô com dificuldade de escrever necessidade desse time no texto de necessidades que a gente tá preparando pra soltar na quarta-feira hoje. E o Kansas City Chiefs com o Pat Mahomes, com a tua MVP, da onde que esse louco tá tirando que vai dar pra ganhar alguma coisa este ano? Mas ele acha. E é o que todo mundo reporta. Então, assim, eu acho que Denver vai de interior de linha defensiva na escolha 10, ou puxa o gatilho. É o Ed Oliver, né? A escolha na sanidade aqui, se eu fosse o general manager dos Broncos, eu escolheria o Ed Oliver. Mas pode cair o Chris Wilkins também nessa 10 aí. Também escolheria. Pô, tranquilíssimo. Sabe por que eu falo Chris Wilkins, cara? O fit dele com o esquema do Vic Fangio. O cara que joga... Cara, eu pego até o Dexter Lawrence em vez de pegar o Drew Lock na 10. Meu Deus, eu pego qualquer um, cara. Eu pego o Simmons com dois joelhos estourados. Eu falo do Chris Wilkins porque ele joga 3-tech, 5-tech e a linha ainda, às vezes, por fora. O Vic Fangio, a gente sabe que ama esse tipo de interior defensive lineman, né? E é um time...
é um time com um histórico defensivo forte, e se você pega um cara pica de interior de linha defensivo, você pega um Ed Oliver da vida que faz um bull rush legal, você vai ter o Derek Wolfe do lado dele, numa ponta o Von Miller, na outra o Bradley Chubb, que terminou muito bem a temporada, com o Vic Fangio armando a defesa. Você arruma mais um linebacker ali, você já tem bons nomes na secundária, cara, a defesa tem tudo para levar esse time mais longe do que ele poderia ir por conta de um ataque mediano para ruim. Não, então. Mas assim, não é o win now, não é o Ed Oliver que vai fazer o Denver ganhar essa divisão. Não. Tipo, se Denver tivesse na AFC North, na AFC South, ok, seria possível, Na AFC West, desculpa, não tem como. Mas o Pat Mahomes vai ter sophomore slump, vai ter a queda de produção no segundo ano. Assim, gente, o que indicaria isso? Não tem qualidade para vencer a divisão no momento. Não tem qualidade. Quem é o principal wide receiver do time neste momento? Sanders voltando de uma lesão de tendão de Aquiles. O segundo é o Curtis Sutton, que é um cara alto, mas que não é um cara de velocidade. E quem que passa a bola para esse pessoal? Joe Flacco. Eu falo baixo porque eu não gosto de falar esse nome. Quem é o tight end titular do time neste momento? Jake Butler, Troy Fumagalli, 2 novatos, ou Jeff Herman? O Herman, você esqueceu que o Herman existe. Que nunca se firmou. O Herman, ele não é nem um dos 32 melhores tight ends da NFL. Tem tight end reserva que é melhor que ele. Você tem que colocar tipo o Dallas Goedert na frente dele, por exemplo. Não tenho dúvida disso. Ai. Bom. O win now foi foda. Desculpa aí, torcedor dos Broncos. Ele acha que tá em modo win now. Ele vive um universo paralelo. O Mike Lease fala que os scouts ficam loucos porque ele lê tudo, mas se ele invocar com o jogador, é aquele jogador que ele vai escolher e acabou. E ele liga pessoalmente pro jogador, conversa com o jogador, não fala pro staff e vai lá e escolhe. Deixa eu ver o que mais temos de torcidas grandes aqui no Brasil. E eu tô sendo sincero, porque tipo, o Chicago Bears não é uma torcida grande no Brasil, eu poderia ser clubista e meter os Bears aqui, eu não vou colocar. Mas a gente tem que tentar, antes que venha, porque vai ter mimimi, mas a gente tem que tentar alcançar o máximo possível de gente. Então, Steelers, Giants, a gente eu não tô tirando isso da minha cabeça não, a gente fez um censo no site com 30 mil respostas, tá? Então não tô tirando isso do nada. New York Giants, pegar a defesa na 6 ia ser sacanagem. Cara. O próprio Eli já tá entregando, dizendo que eu sei que provavelmente vão pegar um quarterback e eu vou fazer o certo. A gente pode não gostar do Eli Manning, jogador mas é um profissional sensacional. A postura. Cara, os Giants não podem sair desse draft sem pegar um quarterback na primeira rodada. Não podem. Não podem, mais um ano fadado ao fracasso, e aí você tem Golden Tate que você contratou caro, você tem Sterling Shepard, você tem Saquon Barkley, você tem uma linha ofensiva boa, que você vai ver muita coisa, daqui a pouco os contratos começam a acabar, e aí você não vai ter tempo para o seu quarterback novo e tal, então não pode sair sem um quarterback dessa primeira rodada. Eu acho que não passa da 6, eu acho que esse ano vem na 6. Quem é também. Pode ser o Daniel Jones na 6, que seria uma insanidade. Seria uma insanidade, mas é um quarterback, foram atrás de um quarterback. Entende? A gente não concorda com a escolha, mas a gente foram atrás do que precisam. É isso que eu acho. É menos criticável porque pelo menos vai ser um quarterback, né? Mas não tem nenhum defensor aqui, a menos que o Nick Bosa caia para 6. Tipo, role um vídeo, tipo o Mask Bong do Larry Tunsil fumando maconha com uma máscara de gás. A menos que role algo assim, não tem como os Giants. Porque não faz sentido, tá ligado? Tipo. A classe é profunda, você pode pegar um quarterback na 6, e aí na 17 você pega alguém da defesa, cara. O Clelin Ferrell, que assim, não é um pass rusher de 30 sacks. Não existe nenhum pass rusher, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é um cara muito completo. É um cara muito completo, é um cara muito inteligente, é um cara com uma ética profissional fantástica. Você pegar o Clelin Ferrell na 17, show de bola, velho. Você não precisa pegar o Josh Allen na 6, entendeu? Não, Até porque eu prefiro o Clelin Ferrell ou o Josh Allen. Então, tipo, pegar um defensor aqui na 6 é palhaçada. Tem que sair com um quarterback da escolha 6, na verdade. Se você quiser um quarterback na 17, a chance de você ficar sem é muito grande. Bom, Steelers, linebacker ou cornerback? Primeiro, para começar, wide receiver aqui, o Tony Brown saiu. Wide receiver aqui não tem como eles escolherem ninguém na 20. Se pegar o DK Metcalf é palhaçada, e não faria nem sentido, porque o DK Metcalf é um cara vertical e já tem o James Washington para fazer isso. Então, e também não vejo nenhum outro wide receiver aqui que valha a 20.
o Hollywood, o Hollywood cigarro lá, o Marquise, não vale. O Marquise Brown não vale a 20. Nikhil Harry um pouquinho para baixo. Não. Esse cara aí pra mim é dia 2. Pra mim só, posso ser bem incisivo, só o DK Metcalf é primeiro dia pra mim. Nikhil Harry é primeiro dia. Mas acho que vai ficar ali por Baltimore por necessidade, senão seria escolha 28, 29, por ali, nesse range ali. Eu acho que Baltimore vai de interior de linha ofensiva. Na primeira, só se o Bradbury estiver livre. E se o Bradbury estiver livre, porque o Marshall Yanda tem uma idade avançada e tem contrato até final de 2020. Mas quem joga do lado dele não é nada demais. E embora as pontas tenham escolhas jovens e recentes, Ronnie Stanley no lado esquerdo e Orlando Brown no lado direito, o miolo da linha ofensiva, para um time que é necessário jogadores de linha ofensiva porque corre muito com a bola com o Lamar Jackson, correm em níveis tipo anos 70 em proporção, é uma coisa absurda. Você não via times correndo que nem no início da trajetória do Lamar em Baltimore, desde os anos 70, é uma coisa surreal. Eu acho que se o Bradbury estiver disponível de NC State, e para mim é o melhor jogador de interior de linha ofensiva dessa classe, os Ravens vão pegá-lo. Steelers, então, tem algumas possibilidades aqui. Tem o Greedy, o cornerback de LSU, tem o Devin... Tem ele, tem o Devin Bush, e o Devin White não vai cair até a 20. Mac Wilson é muito forte na 20, lembrando que os Steelers pegaram o Terrell Edmonds, que ninguém esperava que fosse a escolha de primeira rodada. Se pegarem o Mac Wilson, vão estar conseguindo um ótimo valor na 20. Você tem aí talvez uma paixão pelo DeAndre Baker. Você tem algum cornerback mais alto que eles podem gostar no estilo de Joe Hayden, tipo o Amani Oruwariye, de Penn State. Não acho que ele seja um jogador para 20, mas pode rolar uma paixão. Não é. Acho que são os principais nomes, mas o que mais me vem à cabeça aqui são Devin Bush, nesse momento, não por escolha minha, eu acho que pode estar na cara dos Steelers, Devin Bush ou Greedy Williams. Eu acho que Greedy Williams é o meu palpite mais forte. Para terminar o top 10 de torcidas aqui no Brasil, Eagles e Colts, que escolhem um na sequência do outro, inclusive. Eagles 25, Colts 28, 27, 26, Colts, desculpa. Pass rush ou cornerback, acho que DeAndre Baker cairia bem aqui nos Colts. Acho que é um fit bem interessante. Acho que essa capacidade dele de não ceder grandes jogadas poderia fazer o time jogar menos vezes com 2 safeties no fundo do campo, arriscar um pouco mais. Foi o time que mais jogou com os 2 safeties no fundo do campo. E tem o Malik Hooker para jogar de single high, né? O Malik Hooker voltava de lesão, então eles estavam um pouco preocupados com isso e os cornerbacks não estavam dando o suporte necessário nessa cobertura mano a mano. E você pediu os Eagles, né? Os Eagles, eu acho que eles vão procurar algum jogador de interior de linha defensiva que tenha sobrado, ou eles vão dar trade down. Porque eu acho que o princípio ou sei, tem o Nasir Adderley. Nasir Adderley. Mas eu tô achando que o Adderley é um cara que em V-tape tá mais acima do que o mundo. Eu acho que ele não vai sair na primeira rodada, por exemplo. Dizer? Talvez se Seattle não resolver dar um trade down, não me espantaria se Seattle pegasse o Nasir Adderley. Ele poderia ser a peça para o lugar do... Boa ideia. Do Dor Thomas, sim. Então eu vou revelar aqui parte do meu mock draft, que ainda vai ter outro na outra semana, para a gente terminar o podcast aqui. Abre seu mock aí também, Davis. A gente fala as principais... Eu fiz GM por um dia, então, mas vamos lá, eu sei de cabeça. Não, melhor ainda. É as escolhas que você faria. Eu tô fazendo um draft simulado, um mock de escolhas que eu acho que vai acontecer. Então vamos lá, New England na 32, eu coloquei o Irv Smith Jr. de Alabama. Green Bay na 12, o TJ Hawkinson. E na 30, o Jerry Tillery. O Hawkinson tá de Iowa e o Tillery, jogador de interior de linha defensiva de Notre Dame. Seattle Seahawks na 21, o Jeffrey Simmons, de Mississippi State. San Francisco 49ers, o Joey Bosa, na 2. Dallas Cowboys eu não fiz ainda, porque é a segunda rodada. Eu vou terminar a segunda rodada no início da semana que vem. Deixa eu ver quem mais. Denver Broncos, eu coloquei o Drew Lock pro Davis ficar pistola. Mesmo que eu erre, eu só tô colocando de sacanagem, só pra te deixar puto. Eu sei. New York Giants, eu coloquei o Dwayne Haskins na 6 e o Clelin Ferrell na 17. Pittsburgh, eu coloquei o Greedy Williams na 20. E Philadelphia, eu coloquei o Nasir Adderley, safety de Delaware, na 25. E coloquei o DK Metcalf em Indianapolis na 26. Mas eu não tô seguro com o DK Metcalf saindo até a 26, porque um wide receiver não sendo escolhido até a 26ª escolha é estranho. Um X, né? Um X que a gente fala, eu acho que ele saiu. É. Você quer
Por mais que ele seja limitado na árvore de rotas e tal. Não sei, não tô tão confiante. Pode ser que o meu draft simulado da semana que vem seja diferente e eu suba o DK Metcalf, sei lá, saindo em Green Bay na 12 ou em Washington na 15, porque eu coloquei o Daniel Jones saindo para Washington. Se o Rosen for parar lá, é uma escolha que faz bastante sentido. Aí eu coloco o DK Metcalf na 15 em Washington. Diga os seus, se você fosse o general manager, não o que você acha que vai acontecer, mas o que você faria. E o efeitinho dominó, né, de quem a gente escolhe primeiro. Então, como o Kyle Murray não saiu na 1, é o Quinnen Williams na 1. Nick Bosa eu colocaria no San Francisco 49ers, na 2. Vamos lá, qual que é o outro time na ordem aqui? Os Giants iriam com o Dwayne Haskins na 6. Tá? E na 17? Estou pegando aqui agora, porque eu estou no celular, então isso me deu uma complicada. Você me quebrou nessa. Na 17 eu colocaria o Corey Ford para ser o right tackle, que é o único ponto que eu vejo assim, falho nessa linha. Tá? Na 12, você quer saber o... Packers, 12 e 30. Na 12 eu vou com o Jeffrey Simmons, pelo miolo da linha, pelas aquelas questões que eu falei. E na 30 eu vou com o Devin Bush, porque o Blake Martinez é o único linebacker decente e ainda vai ser agente livre no ano que vem. Com os Patriots na 32 eu vou com o Ryan Ridley, pela capacidade de criar separação e ser o tipo de wide receiver que o Bill Belichick gosta. Tá? Quem mais que você quer saber? Você quer saber o Seattle na 21, né? Seattle na 21 eu fui com o Nasir Adderley para jogar no lugar do Earl Thomas. É um cara que pode patrulhar o fundo do campo sozinho e ainda ajudar no box. E Pittsburgh eu fui na 20 com o Devin White, que ele caiu na minha aqui até a 20. Mas o Devin White eu acho bem difícil. Tem duas coisas assim que eu até concordo que eu faria se fosse você, mas eu acho muito improvável o Devin White cair até a 20 e também acho muito improvável o Jeffrey Simmons sair antes da 20. Que é aquela coisa, você vai fazendo a escada, né? Conforme você ir escolhendo. Como eu escolhi de todos os times, seria o que eu faria. Mas eu também acho que o Devin White não chega lá. Bom, chegamos a 1 hora de podcast, então. A gente vai gravar o podcast assinantes agora e falar um pouco dos edges, dos pontas de linha defensiva dessa classe de 2019, que é o grande prato principal dessa classe, como a gente falou. Pode ser que aconteça o que aconteceu no passado, com 5 quarterbacks escolhidos na primeira rodada. A gente pode ter 5 pontas de linha, edges escolhidos na primeira rodada do draft da NFL deste ano. Então a gente vai fazer um podcast assinante especial para isso, já está gravado o podcast Defensive Backs, e tudo isso sai junto nesta quinta-feira, dia 18 de abril. Na semana que vem, meu querido Davis Chiodini, ainda não sei qual que a gente vai fazer de assinantes, um deles vai ser o mock draft simulado, eu, você e o Felipe, que a gente vai reaproveitar do On The Clock até para divulgar o On The Clock. O outro, não sei qual vai ser. Não vai ter 2, né? Porque a gente já tendo 2 essa semana. Então é isso. O de assinantes na semana que vem vai ser isso. E o aberto, eu acho que pode ser superlativos do draft. Tipo, seu jogador preferido, o jogador mais atlético, o cara que pode mais cair na primeira rodada, o cara que pode mais subir, o que você consideraria uma surpresa, o que a gente está torcendo para que aconteça para o draft ficar legal. Esse tipo de coisa. Show. Tá? Então, os potenciais ao pro que devem sair na primeira rodada. Aqui, ó, de bate-pronto, eu já falo aqui: o Quinnen Williams, o Nick Bosa, o Noah Fant e o Jonah Williams. Bom, e o Jonah Williams, é verdade. O Jonah Williams, pra mim, é o melhor jogador de linha ofensiva da classe, mas tem aquela punhetação de que ele não tem envergadura grande o suficiente. Só vou dar rapidinho um boatinho que tá bem forte, tá? Jets trocando para baixo, muito forte em Jonah Williams e Andre Dillard, tá? Deixando faria todo sentido. Indo em Jonah Williams e Andre Dillard se cair. Tony Paulini, que deu essa informação, Tony Paulini é um cara que tem boas fontes. Ok, então é isso, gente. Fizemos todo o estrago que podíamos. Lembrando para vocês adquirirem o guia do On The Clock em ontheclock.com.br. Os nossos textos de assinantes estão melhores do que nunca e estamos soltando um monte de podcast também. Você pode assinar nosso site em profutbol.com.br/assinar. E tem também desconto na loja do site, tá? shop.profutbol.com.br. Aquela camiseta do Peyton Manning que eu te falei já tá lá. E tem o cupom podcast para mais desconto. Tá bom, gente? Então, terminamos essa paçoca. Algo a mais? Não, Davis, nesse momento não. Nesse momento fizemos todo o estrago que podíamos. Muito bom. Fizemos todo o estrago que podíamos. Segue a vida. Mas não fizemos estrago que nem o John Elway vai fazer no coração de Davis. Cara, isso aí ele já faz cotidianamente, desde que nós ganhamos o Super Bowl 50. Então, meu coração já tá partindo. Quanta merda mais ele tem que fazer pra você ir até o Colorado e encher ele de porrada? Cara,
Tá faltando pouco, mas Drew Lock é uma das que, assim, eu vou ficar com o dedo no gatilho para comprar passagem. Você vai deixar de ver jogos do Denver Broncos se o Drew Lock for essa escolha de primeira rodada? Nunca vou deixar de ver o Denver Broncos jogar. O Denver Broncos é muito maior que qualquer um que vista a camisa dele. Inclusive o general manager atual, embora ele não pense assim. Como vai ser a sua reação se o Drew Lock for a escolha número 10, a escolha de Denver? Eu tô naquela fase da aceitação, sabe? Eu vou ficar com aquela cara de paisagem, internamente chorando, e é isso que vai acontecer. Eu vou dizer assim, pessoal, a gente já sabia, é o John Elway, a gente não pode esperar nada de melhor, então eu tô nessa fase. Depois, quando eu sair da frente da câmera, que eu vou estar na live lá do On The Clock, provavelmente eu vou socar uma parede com bastante força, com o risco de eu ter uma fratura na mão, algo assim, mas já vou estar preparado com o plano de saúde e tal. Poderia ser pior. Podia ser o Drew Lock e um irmão gêmeo dele no segundo round, alguma coisa assim, né? Não, cara, eu vou te dizer que você está na escolha número 3 e seu time trocar para 2 para um time que não ia pegar o cara e não ser o melhor quarterback da classe é pior, viu? Aqui a gente tem um ditado que eu não vou falar as palavras. É pior, com o Jamal Adams disponível, pior. John Lynch passou na cara do Chicago Bears, hein? Mas aí você viu que foi o karma, porque escolheram o Solomon Thomas, ele não deu em nada. Não deu em nada, mas... O karma, da mesma forma, por que usou tanto o Davis em relação ao Joe Locke? É porque o Kurt é cuzão? É porque o Kurt é vilão que torce pro Império no Star Wars? Também. Mas, porque esse time extorquiu o Chicago Bears pelo Jay Cutler, tá? E eu não esqueci disso aí, e eles vão escolher o Jay Cutler 2.0, que é o Drew Lock. Então essa vacilação vai ser cobrada, David Chiodini. Eu tô esperando isso aí há 10 anos. Agora te pergunto, quem não torce pro Império no Star Wars? Todos têm que torcer pro Império. Então, mas a destruição na Estrada da Morte nada mais é do que um atentado terrorista ao Império, pô. O negócio trouxe, como o próprio Anakin falou, aliás, já era Darth Vader. Como o próprio Darth Vader falou, trouxe paz, segurança e justiça para a sociedade da galáxia. Então, quer dizer, prosperidade, como tem prosperidade pra cacete, cara. Essas pessoas que torcem pra Aliança Rebelde eu não consigo entender. Não consigo. Infelizmente. Eu sou império de carteirinha. Não é por acaso que eu torço para New York Yankees, New England Patriots também no beisebol e no futebol americano. Meu primeiro time é o Chicago Bears e o Chicago Cubs, mas eu torço pros Yankees e pros Patriots, porque eu gosto de ver o mal triunfando. Eu só não torço pro Golden State Warriors porque aí eles passaram do limite. Aquilo é panela. Aquilo lá passou do limite. Eu só não torço pro mal em Tropa de Elite, porque Tropa de Elite que vale pra mim o Capitão Nascimento. O resto, Então, mas o Capitão Nascimento é um anti-herói. Aí tudo bem. É válido. E você sabe que eu sou especialista em Tropa de Elite. Um dia faremos um podcast sobre Tropa de Elite. É verdade. Além de ser nosso DJ residente de draft, você é nosso DJ residente de referências a Tropa de Elite. Bom, chega, né? 1h10 a gente tem que gravar assinantes agora. Um beijo carinhoso nas crianças. Assinem nosso site. O que eu tenho que pagar agora? Eu já paguei IPVA. Imposto de renda. Vou ter que pagar imposto de renda agora nesse mês, então colaborem conosco. Certo? Certo. Tchau, Davis. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Até daqui a pouco. Valeu.